Fora da Curva, Hub de Diálogos, com Chicão Saraiva e Tiago Arikawa. E hoje, Chicão, com um convidado ilustre. Importante. Dr. Luiz Davi Costa Faria, advogado, político, eleitoral e administrativo. É um grande especialista. Tudo bem, Luiz Davi? Seja muito bem-vindo. Tudo jóia, Tiago. Tudo jóia, Chicão. Tudo jóia. Muito feliz em poder estar aqui com vocês gravando o podcast aqui. A gente que se sente privilegiado, né, Chicão? É claro, nós vamos tirar toda a informação possível aqui hoje, né? O pessoal gosta mesmo de ter informação e a gente vai trazer informação aqui. Estamos em ano eleitoral, muita coisa para falar, não é, doutor? E as coisas já estão esquentando, apesar da gente ainda estar no período da pré-campanha, que vai até 15 de agosto, a campanha só pode começar dia 15 de agosto, o bicho já está pegando. Nós já tivemos pesquisas barradas, várias representações em Brasília. Aqui em São Paulo as coisas estão mais quietas, mas no Brasil já está esquentando o clima. Mas então eu tenho uma dúvida já. Porque se tem uma pesquisa eleitoral que já foi barrada, provavelmente eles não consultaram um advogado como o Dr. Luiz Davi, que entende disso para dar as diretrizes. Seria isso? Nesse caso, não tanto assim. Até a decisão do ministro Cássio está sendo bem criticada por outros ministros do próprio Tribunal Superior Eleitoral e por especialistas em geral, assim como eu também critico, porque a pesquisa foi devidamente registrada, não houve impugnação. Eles realizaram as pesquisas, chegaram a divulgar a pesquisa, tanto é que é aquilo, a decisão é meio incumprível, porque não dá para desdivulgar algo que já foi tornado público. E a pesquisa, o resultado está rodando toda a internet aí. Mas só uma perguntinha, então. Essa decisão é do Nunes Marques. Ela vai pro resto do plenário? Pro plenário? Isso, foi uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória. Que barrou a divulgação, que falou que não era mais para ser divulgada, continuar a divulgação no caso, sim. E ela tem que ser referendada pelo plenário. Não sendo referendada, ela volta. Não sendo referendada, ela volta. E essa decisão liminar, ela se baseou no fato de que havia várias perguntas, né? Todas as pesquisas hoje não é mais aquela em quem você vai votar espontânea e estimulada. Tem várias outras perguntas sobre governo, sobre outros assuntos correlatos. E botaram um áudio do Vorcaro conversando com o hoje candidato Flávio Bolsonaro. E o ministro entendeu que poderia essa demonstração, esse áudio, ao ser mostrado aos pesquisados, influenciar no resultado da pesquisa. Por isso que ele barrou a pesquisa. A empresa de pesquisas falou que essa pergunta sobre esse áudio foi feita depois da coleta da opinião eleitoral, então que não teria influência. E agora a decisão vai ser submetida ao plenário do TSE. Quer dizer que então a gente pode ter de volta a pesquisa aqui de cena. Eu acho que foi um tiro no pé essa ação, essa representação. Até porque os setores interessados em divulgar as pesquisas, através de seus diversos perfis e de apoiadores, estão divulgando a pesquisa. Quem não pode divulgar é a empresa. A pesquisa já era pública, então tá todo mundo dissecando aquela corpo das pesquisas, várias perguntas que foram feitas, como o Da Vinci fazia com o corpo, experimentando na época dele. Que interessante. E você disse, a coisa já está pegando fogo e por enquanto são pré-candidaturas, não pode fazer campanha. A pré-candidatura nem existe de forma lícita, né? É uma forma que a gente coloca de que a pessoa ainda não está no período eleitoral como candidato, né? Exatamente. O período das convenções, o período legal das convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, todos os partidos vão realizar suas convenções nesse período e escolher os seus candidatos. Escolher os candidatos, a pessoa já é um candidato, apesar de ainda não ser registrado. O registro pode ser feito até o dia 15 de agosto. E a propaganda a partir do dia 16 de agosto. Antes desse período, a pessoa criou-se o que a gente chama de pré-campanha com pré-candidato. Ou seja, mesmo alguém que nem filiado a partido que nem pode ser candidato, pode falar que é pré-candidato, porque a figura do pré-candidato não existe legalmente. Claro que
assim como não existe pré-candidato oficialmente, não existe pré-campanha oficial, tem uma série de condutas vedadas que podem receber punição. Ou seja, não pode falar que é candidato, não pode pedir voto, seria isso? Não pode falar que é candidato a tal cargo específico por tal partido específico, não pode pedir voto expressamente e não pode usar as palavras mágicas. Você também não pode tentar enganar a justiça eleitoral, achar que é mais esperto e falar: eu quero o apoio de todos vocês para mudar a nossa situação. Eu quero que vocês me ajudem a implementar isso e mudar o que está acontecendo aqui. Ou eu quero continuar a fazer o que já está sendo feito. Então, tem que ter cuidado com essas palavras mágicas que são equivalentes ao pedido de voto. Quer dizer que o senhor está dizendo que tudo isso aí é uma coisinha para inglês ver, porque a convenção já está montada e vai acontecer o que já está combinado, é isso? A convenção, na verdade, seria a instância máxima de todo partido político, Sim. onde os convencionais, que são eleitos pelos filiados, escolheriam os candidatos. Infelizmente, no Brasil, nós sabemos que a maioria dos partidos ou tem um dono só, ou tem um pequeno grupinho de consórcio de donos, um consórcio. Muito boa colocação. Cada território com um grupinho. E que já chega tudo meio decidido na convenção. Ninguém vai ser escolhido de verdade lá, né? Eu até coloquei, eu tenho um livro sobre o financiamento público da campanha e essa questão de autonomia partidária, que eu coloco muito isso, que um filiado que entre hoje num partido, ele não consegue ascender para se tornar um dirigente partidário e, como filiado, o poder de decisão dele é muito pequeno, é praticamente formal falar que ele participa de uma convenção. Mesmo na escolha dos dirigentes do partido, já está tudo engedrado aí. Ontem eu estava conversando com certas pessoas, a gente estava falando de um partido que o dirigente ficou, o pessoal brincou, ele foi presidente de partido mais tempo que o Stalin foi presidente da União Soviética. Então, falam que um é ditador, mas aqui nós estávamos numa democracia. Doutor, e então, por exemplo, tem uma pessoa que está na rede social hoje dizendo assim: sou pré-candidato a deputado federal, ela já está dizendo o cargo. Ela, de alguma forma, está tentando fazer uma publicidade da pré-campanha, isso seria irregular, então? Então, eu entendo que não é a forma mais adequada de se falar que é pré-candidato, que pode, juntando os diversos fatores, pode vir a caracterizar uma propaganda irregular antecipada. Então, quanto mais elementos a pessoa for divulgando assim, ela pode estar mais próxima de cometer uma irregularidade, sofrer uma representação e ser punida realmente. Então, eu recomendo extremo cuidado a esses pré-candidatos. E essa questão acham que, sou candidato a tal cargo X, acham que pôr um pré vai resolver tudo, na verdade, isso aí pode, na verdade, trazer maiores complicações. Então, o senhor acha que a pessoa, sendo pré-candidato, ela já tem que contratar uma assessoria jurídica para isso, para não dar essas derrapadas? Exatamente, principalmente para ter um planejamento de toda a campanha, porque a campanha, como eu disse, oficialmente começa 16 de agosto, mas já tem que estar planejado todas as fases de marketing, e o marketing vai depender muito do jurídico. Sim. A parte de arrecadação de despesas também depende da orientação jurídica. Desde 15 de maio a gente já pode realizar a vaquinha virtual, sim, que é a de doações espontâneas em pequenos valores. CPF. CNPJ. Que só depois da candidatura registrada esses valores podem ser transferidos para o candidato para ele gastar, mas ele já pode arrecadar. Então tem que tomar cuidado nessa fase de como ele faz as coisas, porque até essa vaquinha eleitoral tem regras, tem que ser empresas cadastradas na Justiça Eleitoral, não pode ser qualquer empresa. Então, tudo que for fazer numa campanha e agora numa pré-campanha, como a gente chama essa fase, tem que ter uma orientação jurídica, porque lá depois o candidato registrado pode-se um adversário pegar todos esses fatores, essas irregularidades que ele cometeu nesse período e juntando uma certa quantidade ou um volume de irregularidades que torne relevante a ilicitude, ele sofreu uma ação que possa cassar o registro de candidatura dele. Então, doutor, deixa eu aproveitar a dica. Doutor, então faz a sua propaganda aí.
Faz a propaganda. Quem precisar de assessoria já... Quem precisar de assessoria, nós estamos sempre à disposição. Nosso WhatsApp é 11 999 14 23 35. E nossas redes sociais, Luiz Davi Costa Faria, só procurar, vai achar nosso LinkedIn, nosso Facebook, nosso Instagram, todas as nossas redes sociais. Eu vou depois pegar os links e vou colocar na descrição do vídeo. Vou tentar também colocar na edição as informações. Mas eu fiquei com uma outra dúvida agora. E depois, não esquece também no final, tá, doutor, de reforçar essas informações depois nas conclusões finais. Mas é que eu fiquei com uma dúvida. Eu abro uma vaquinha em maio. Aí chega na convenção partidária e eu não ganho a legenda. Não tenho CNPJ. A legislação fala que esse dinheiro vai para o fundo, devolve para quem financiou. Como fica essa situação? Numa campanha normal, se eu arrecadei algum dinheiro e não gastei, vai depender da origem, numa campanha normal. Então, se for uma doação de pessoa física, vai para o meu partido. Se for do fundo partidário, o dinheiro volta para o partido. E se for do FEFEC, o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, o dinheiro volta para o Tesouro Nacional. Mas o dinheiro da vaquinha é diferente, porque você não está doando para um candidato, você está doando para uma pessoa que é um pretenso candidato futuramente. Então, se a candidatura não vier a vingar, não for aprovada numa convenção e não for registrada, esse dinheiro da vaquinha volta para a pessoa doadora. Não pode ficar com o pré-candidato. Não fica nem com o pré-candidato, nem com a empresa, nem vai para o partido, nem para o governo. Agora, tem uma coisa, Chicão, que passou batido. Ele falou muito por cima que ele escreveu um livro, é isso, doutor? Exatamente. Você escreveu um só ou escreveu mais de um livro já? Eu tenho uma participação em um livro, escrevi um livro completamente e tenho mais um outro artigo em uma obra coletiva que está para sair. Vamos informar aí para o povo, né? A gente tem que saber, para o pessoal que quiser ler o livro, como é que faz, qual é o nome. Eu tenho o livro Fundo Eleitoral, que trata da autonomia partidária versus o financiamento público das campanhas, em que eu faço um cotejamento. Hoje, a maioria do nosso financiamento é um financiamento público. Nós temos hoje 4 bilhões que foram disponibilizados aos partidos no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além do dinheiro do fundo partidário que vai ser utilizado também. Então, a ampla maioria é um fundo público, dinheiro público dos nossos tributos, e que vai ser distribuído de acordo com a vontade dos partidos, que são autônomos, são entes de direito privado e que vão deliberar dentro de si como que eles vão distribuir esse partido. Apesar de ter a obrigação de distribuir percentuais para candidaturas femininas, negras, indígenas, eles que vão escolher para quem será o beneficiado daquele repasse daquela verba. E então eu analiso tudo isso, como se há apesar de haver a legalidade, como que é esse sistema, como funciona e como a gente pode melhorar o funcionamento disto, a democracia interna dos partidos. Eu trato disso também, como eu estava falando, que é algo importante para que o dinheiro seja aplicado de forma correta e seja possível a participação desses grupos minorizados na política brasileira. Hoje nós temos mais da metade da população que são mulheres e só 18% da nossa Câmara é composta de mulheres. Nós temos grupos raciais majoritários de pessoas pretas também e eles são subrepresentados. Temos categorias profissionais subrepresentadas, então nós temos que usar esse dinheiro também, distribuir de forma equânime para possibilitar a participação desses grupos minorizados. Agora ficou uma coisa interessante, porque eu também queria só a dica, se dá para comprar o livro, se ele está à venda, se ele esgotou. E depois eu queria entrar nessa questão, porque dá para perceber na sua fala que você é um defensor dessas causas chamadas progressistas. Você é defensor que tem que ter um número maior de representantes negros, mulheres. Então, o livro, Thiago, está disponível na Amazon. Também eu disponibilizei gratuitamente o PDF dele no site Academia, que são artigos científicos. Isso, academia.edu. E também disponível comigo, quem quiser autografado, pode entrar em contato nos meus contatos que eu já passei, que vão ficar disponíveis, que eu também
vendo diretamente e envio autografado. Oh, que beleza. Nós vamos querer, né? Vamos providenciar também os links para a pessoa ir na Amazon, tudo. Tá, depois a gente põe na edição aí os links. Mas, doutor, eu queria mudar um pouquinho do assunto. A gente conversa com as pessoas na rua e as pessoas não entendem essa coisa de, por exemplo, como é que é eleito? Chega um camarada lá que está no partido, ele tem menos voto que um outro num partido lá e ganha e tal. Como é que é isso? Explica para o povo que eles não conseguem entender. Tem muita gente que não consegue entender. O nosso sistema é um sistema bem diferenciado. Ele é um sistema que praticamente existe aqui em mais 2 países do mundo somente. Sim. Que nosso sistema é de listas, mas as listas são abertas. A maioria dos países da Europa, o voto também é em lista. Ou seja, você vai, vota num partido, aquele partido teve 10% dos votos, ele vai levar 10% das vagas. E vão pegar os primeiros nomes da lista. Ele vai ter uma lista que o número 1 é o João, o 2 é a Maria, o 3 é o José, o 4º é a Tereza. Ele vai pegar naquela ordem que o partido já estabeleceu. Então você sabe, se eleger um só, vai ser aquele primeiro da lista. Então você já sabe também que aquele lá na rabeira da lista praticamente não tem chance de entrar. O percentual eleitoral que vai levar cada partido a ter uma cota, não é? Aqui no Brasil é a mesma coisa, só que a nossa lista é aberta. Então, você, eleitor, que vai ordenar. Então, você votando no candidato A, você vai falar, eu quero que ele seja o primeiro da lista. E de acordo com os votos que cada um tiver, cada um vai ficar ordenado na lista do partido. Então, o partido que tiver mais votos vai pegar mais vagas, mas a ordem da distribuição vai ser de acordo com os votos que os eleitores deram. Tanto é que você pode votar só no partido, se você quiser. Sem voto de legenda. O voto de legenda, porque, na verdade, nós sempre estamos votando no partido e ordenando uma lista que o partido nos disponibilizou. Então, é isso que a gente tem que entender. Se um partido, por exemplo, teve poucos votos, é capaz dele ter um candidato muito menos votados que outros, eleja só um, mas com menos votos que outro que ficou de fora. Tá. Por exemplo, no fenômeno Enéas, né? Exatamente. Ele fez uma votação muito expressiva e levou vários com pouca votação. O Enéas, na época, ele levou 6 candidatos e se tivesse um 7º, ele teria eleito, além dele, o 7º candidato na legenda dele. E teve um candidato que eu acho que ele se elegeu em torno de 600 votos somente. Muito absurdo. Eram vários colegas médicos dele do Rio de Janeiro, que tinham pouco vínculo com São Paulo. Então, hoje nós temos situações legais que foram feitas para corrigir isso. Mas esse tipo de distorção. Nós tivemos deputados estaduais aqui em São Paulo eleitos também dessa forma, com pouquíssimos votos. Então, hoje exige-se que, pelo menos, o candidato para ser eleito nas distribuições, assim, ele tenha 10% do quociente eleitoral. Sim. Então, isso já evita um pouco esse efeito. Mas ainda há a possibilidade de um candidato menos votado entrar no lugar de alguém que teve mais votos. Teve mais votos. Pelo coeficiente mesmo. Exatamente. E essa representatividade que a gente fala, eu vou voltar então para aquele tema das causas progressistas, né? Você então, doutor, é um grande defensor dessas causas. Você acredita que tem que ter mais representatividade das mulheres, não só no partido, nas candidaturas, mas também eleitas, né? Eu não diria, Thiago, que nem seja uma causa progressista. Eu acho que é uma causa de cidadania, de direitos humanos e de justiça, de equidade social. Porque representatividade, porque o objetivo do nosso sistema, que é um sistema multipartidário, é dar representação proporcional a todas as classes ideológicas, né? Todos os grupos ideológicos, e dentro deles também a todos os setores da sociedade. Então, isso inclui setores raciais, e eu destaco aí setores indígenas, e a população preta, a questão das mulheres que são subrepresentadas e que são importantíssimas para a nossa sociedade, diria até que elas carregam nossa sociedade nas costas com a dupla, tripla jornada, e também para a representação de pautas minorizadas como dos grupos LGBTQIA+, de outras questões como
populações, representações de classe também, que são importantes, porque não adianta nada você ter um congresso só de empresários, de doutores, vamos por assim, que não conhece o que a população vive no dia a dia, a população que pega o transporte coletivo, população que se vira na informalidade para oferir a sua renda, então que usa a rede pública tanto de saúde quanto de educação, enquanto ele vai estar discutindo aquilo, sendo que ele não tem vivência nenhuma sobre aquele assunto. Interessante. Só uma correçãozinha, né? Que é LGBTQI APN+, já, né? APN+. APN+. Só pra gente ficar em conformidade, Dentro do... E, Chicão, eu queria também pedir pro pessoal que nos acompanha curtir, compartilhar. Enquanto a gente está gravando esse episódio aqui, está sendo transmitido o nosso episódio primeiro, que estreou hoje, né, Chicão? Isso. Parabéns. Parabéns para você também, lógico. Nós fizemos junto, né? Fizemos. E vamos também pedir para o pessoal assistir. Nós fizemos uma live externa na Feira da Pompeia aí, né? O pessoal tem que curtir, compartilhar, se inscrever nos canais. E, Chicão, eu vou falar aqui pro Dr. Luiz Davi que nós recebemos a Maíra e nós estávamos comentando até na gravação do programa que a gente queria fazer uma coisa, Dr. Luiz Davi, fora da curva. Então, assim, a gente não queria só fama, a gente queria a pessoa que é fora da curva mesmo, o cara que é muito bom naquilo. E eu tava dizendo pro Chicão que nós somos privilegiados, né, Chicão? Sim, verdade. Que nós conseguimos, nesse momento, conseguir essas pessoas no nosso círculo de amigos. Isso nos torna muito privilegiados. E agora quem vai fazer a fofoca sou eu. Eu cheguei na Crypto Rave, lembra que eu fui? Sim. E eu cheguei para um painel de computação quântica. E o Dr. Luiz Davi estava no painel anterior, que inclusive é um tema que eu acho que a gente deveria abordar. E até a pessoa que estava dando palestra ali deu informações ou tinha dúvidas que o doutor esclareceu, né? E era muito sobre também inteligência artificial, né? Como está essa situação, doutor? Exatamente, era um painel sobre regulação da inteligência artificial nas eleições. E a informação que foi dada lá é que havia uma regulamentação, mas foi pouco discutida. Daí eu fui obrigado a fazer uma intervenção falando, foi falta de informação, porque foi aberta consulta pública e audiências públicas por um longo período. E realmente o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou para essa eleição, de forma mais profunda, a utilização da inteligência artificial nas eleições. Então, quem for utilizar a inteligência artificial vai ter que informar isso. Existem mais uma série de requisitos. A inteligência artificial não pode ser utilizada de forma negativa para fazer uma antipropaganda dos adversários. Só que eu acho que isso não vai bastar para essa eleição. Porque eu estou também aprofundando muito nessa área e eu já falei num artigo que eu escrevi que eu falei, quem está mal intencionado, com vontade de cometer um ilícito, não vai respeitar a lei. Vai burlar a lei e vai contar que não vai ser pego ou até não vai ser perseguido pela dificuldade. Se nossa justiça, nossos tribunais têm limitações de pessoal servindo, de recursos técnicos para perseguir. Se X número de ocorrências forem registradas, eles vão priorizar as primeiras e as demais vão ficar numa fila e não vão ser perseguidas, nem reprimidas, nem punidas. Então... E quando for julgada, já passou... Já passou o período eleitoral, que é de 45 dias só de propaganda. Então, quem quer cometer um ilícito vai contar com a impunidade. Vai fazer isso fora do Brasil, vai usar outros subterfúgios tecnológicos que estão à disposição de várias pessoas aí, que eu prefiro nem citar para não estimular. Mas eu acho que o principal problema da nossa eleição vai ser isso, o uso de inteligência artificial. Porque vão poder pôr qualquer pessoa falando qualquer coisa sobre qualquer um e pessoas menos esclarecidas vão acreditar. Sim. Eu estava num ônibus esses dias, indo de uma cidade a outra para um congresso de direito eleitoral, tinha um casal de idosos lá
e um idoso vendo um filminho de um senhor andando na frente e o gato andando atrás imitando ele. Ele mostrou para a esposa e falou: ah, diferente isso, né? Mas não parece que é mentira, não. O gato anda tão direitinho e o gato tá perfeito. Eu imaginei no banco de trás, eu falei, se ele tá acreditando que o gato anda em 2 patas, imitando um humano que é dono dele, o que ele não vai acreditar se mostrar outro candidato daqui a alguns meses na eleição, falando qualquer coisa que interesse? Vou até acender a luz. Doutor, por exemplo, então, seria só no caso de uma imagem simulando ser outra pessoa. Então, por exemplo, aqui, essa imagem, inteligência artificial. As descrições do vídeo, eu uso inteligência artificial, alguns conteúdos. Isso não tem problema, seria só se você estivesse induzindo alguém ao erro. É o que a gente chama de as dark... as imagens, as falsificações de informação profundas, né? E que criam situações inexistentes, na verdade, e até para prejudicar os outros candidatos, principalmente. E isso tudo é vedado. Interessante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu colocar, por exemplo, Jesus Cristo, vou exagerar aqui para o pessoal entender, falando que apoia determinado candidato. Ele saindo da cruz e falando que o mundo só tem salvação se votar em alguém e falar o nome do candidato. Isso aí é perigosíssimo, que pode ser que pessoas menos esclarecidas sejam levadas a erro por um vídeo desse, sejam sensibilizadas, às vezes nem levadas a erro, a sensibilização que um vídeo desse pode criar também. Isso tudo é para evitar esse tipo de situação. Mas como o senhor falou, ele comete esse ilícito. Aí tem até ser julgado, tem eleição, leva 2 anos, ele já teve 2 anos, já foi eleito. Vai exercer o mandato por 2 anos e depois ele vai ser cassado? O Tribunal Superior Eleitoral falou que dará prioridade a esse tipo de processo para evitar a reiteração dele. É que teve recentemente um caso que, vamos dizer, o governador do Rio agora foi cassado no último, aos 45 do segundo tempo, porque ele cometeu lá na eleição coisa. Um absurdo, não é? O caso do governador do Rio teve vários, assim, os advogados dele, no caso, usaram de recursos que tinham à disposição para tentar postergar a ocorrência. Ainda ocorreu pedido de vista de ministros no TSE, que causou o atraso do julgamento um pouco mais, mas o importante também, nós temos que salientar, é que seja respeitado o devido processo legal, a oportunidade de defesa dos candidatos também. Com certeza. Então, dentro disso, as ferramentas que estão à disposição podem ser usadas, mas a justiça está mostrando que está empenhada em perseguir esse tipo de situação. No caso do governador do Rio, não foi ligado à IA, né? Foi utilização de funcionários públicos para campanha. Isso. Gostaria de deixar registrado, porque... não, você não pode confundir. O pessoal pode não ter conhecimento para a gente esclarecer também. Tá bom. Não, eu tô achando esse bate-papo aqui esclarecedor. E é muito interessante. Mas eu queria agora uma opinião pessoal, não do doutor Luiz Davi, mas do cidadão Luiz Davi Costa Faria. Doutor, nós tivemos ali uma política que o marketing político eleitoral trouxe mais uma questão emocional do que uma questão programática. Isso vem desde Jânio Quadros, da Vassourinha. Depois nós tivemos um político recente que ia fantasiado de gari, fantasiado de pessoal da manutenção, da limpeza, enfim. E aí, a gente tem agora até chefes de executivo de algumas cidades que são tiktokers, né? O que eles produzem é instagramável, que a gente fala. Como você vê isso? Seria mais um processo de deterioração dentro do processo eleitoral? Eu acho que essa deteriorização não é nem do processo eleitoral, é uma erosão democrática e não é um fenômeno isolado aqui do Brasil. Eu acho que é um fenômeno mundial. Na Europa, nós vemos nos Estados Unidos, a democracia é muito precária ainda na África, que teve uma
descolonização mais recente, na América do Sul, nos nossos vizinhos, realmente, e alguns países asiáticos também. Então, essa erosão democrática, porque o sistema em si, antes nós tínhamos uma guerra fria de um sistema socialista que tentava ser implantado contra um sistema capitalista. Hoje nós temos um sistema único praticamente, que é o capitalismo agindo no mundo inteiro. E já há quem defenda que nós não estamos mais numa fase capitalista. Nós estamos num tecnofeudalismo. Com as Big Techs. Com as Big Techs e o capital nuvem dominando a economia. Ou seja, já não é mais os governos que ditam os caminhos que nós vamos seguir, mas sim as Big Techs com seus algoritmos que nos tendenciam para determinado caminho. Então a deteriorização não é só eleitoral, ela é política, ela é sistêmica e ela é global. Exatamente. A gente pode ver a influência que eu citei as Big Techs, a influência que eles tiveram no Brexit do Reino Unido com a União Europeia, no caso da primeira eleição do Donald Trump, em várias outras eleições menores, como El Salvador, Hungria, até a eleição de 2018 no Brasil. Então, a pessoa, na verdade, ela sofre uma curadoria por algoritmos, por fórmulas matemáticas. O que ela vai ver não é determinada por seres humanos, é determinado pelos algoritmos implantados por aquelas Big Techs. E não há um controle, não há uma transparência. Houve uma tentativa de regulamentar isso aqui no Brasil, que foi barrada pelas Big Techs. Existe um princípio da neutralidade da internet, mas essas empresas não têm respeitado, elas fizeram campanha expressa contra essa regulamentação. Então elas estão jogando um jogo sem regras. E nós somos meramente espiões aqui naquele jogo. Então quer dizer que o povo não tem informação para lutar contra isso. Ele segue o rebanho aí. Ele segue o que... Não é nem seguir o rebanho, ele segue o que essas empresas jogam para ele. Uma pesquisa do Conselho Gestor da Internet no Brasil, o CGI-BR, está disponível inclusive no site deles, que é cgi.br, como que as pessoas se informam. Antigamente a gente se informava por um telejornal, por um jornal da rádio, você acordava cedo indo para o trabalho, escutava o seu rádio, lia um jornal impresso que era compartilhado entre várias pessoas. Hoje, a principal forma de coleta de informação pelas pessoas é pela internet. E essa coleta é por grupo de WhatsApp, inclusive. Não existe aquele rigor jornalístico, aquela preocupação de onde vem essa informação, se a informação foi produzida de forma cuidadosa, checando as fontes. Então, muitas vezes, uma informação que chega a mim por me agradar, eu acho que isso é legal. Eu acho que isso representa o que eu estou pensando. Eu não vou conferir para ver se é verdade. Só por me agradar, por ter um viés de confirmação sobre o que eu penso, eu já vou repassar para frente. Pode ser uma mentira. Porque a pessoa gostou da informação, passa para outro. E o outro acredita e vai embora. Quer dizer, a gente, então, fica na mão disso tudo. Exatamente. Agora, eu estive numa palestra muito interessante sobre isso com um ex-deputado, que se eu não me engano é de Goiás, ou do Mato Grosso, eu não lembro. Bom. Foi numa loja maçônica que é progressista. E, inclusive, nesse dia, o doutor Luiz Davi estava ali presidindo como venerável, né? Então, de onde surgiu essa ideia de fazer uma loja maçônica progressista? Porque a maçonaria ela é bastante conservadora, né? E aí eu vi que um grupo muito seleto de irmãos montaram aquela loja e o deputado, acho que era um ex-deputado federal, é isso? Que era de Goiás? Isso, era o deputado Aldo Arantes, que era de Goiás, foi constituinte, inclusive. Hoje ele tem obras escritas também sobre a questão social que nós vivemos hoje em dia. E nós contamos naquela palestra, foi alguns meses atrás, e contamos com a sua presença, Thiago, foi muito satisfatória. E foi na loja maçônica que eu participo, chama-se Cavaleiros da Esperança. Até uma referência a Luiz Carlos Prestes, né?
que foi o Cavaleiro da Esperança. E nós, foi o quê? Foi fruto de uma reunião. Na pandemia, nós não podíamos nos reunir e começou a trocar ideia, 1, 2, 3, através de WhatsApp. Nós formamos um grupo de WhatsApp de maçons que não têm ideias progressistas e resolvemos fundar essa loja de viés progressista, que não é, quando eu digo viés progressista, as ideias progressistas, não é vinculada a qualquer partido político ou qualquer ideologia. E quando nós saímos da pandemia, nos reunimos, até a primeira reunião presencial nossa foi numa cantina tradicional aqui em São Paulo, a Piolinha, ali na Rua Augusta. Eu gostei dessa ideia, viu? E depois fundamos a nossa loja progressista e estamos aí nos reunindo, nós fazemos nossas reuniões maçônicas periodicamente e de tempos em tempos nós fazemos palestras públicas. Até temos já uma programada para 20 de junho com o Chico Nogueira, que é um vereador em Santos, que vai falar sobre a importância da indústria portuária para o desenvolvimento nacional. E estamos desenvolvendo nosso trabalho para resgatar os valores originais da maçonaria, que é uma instituição progressista em si, uma instituição desenvolvimentista também. Que preza pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, né? Exatamente, Thiago. Eu, aquele dia, inclusive, me posicionei, eu entendo o poder das Big Techs, mas me posicionei da seguinte maneira. Principalmente no que tange as redes sociais, é uma questão de ocupação de espaço. E eu acho que a esquerda, ou quem é a favor da regulamentação, também precisa entender que a política se faz de ocupação de espaço. Não é tudo que a gente vai conseguir fazer proibindo o uso ou o mau uso. Claro que aquilo que vai interferir em questões éticas, legais, a gente tem que se impor mesmo. Mas eu acho que a gente tinha que também se preocupar em ocupar esse espaço. Então, a ideia progressista, eu acho que a palestra de vocês poderia ter sido transmitida na rede. Posso, e a gente ganharia esse espaço, né? Posso intervir aí? Pode. Eu acho que a ocupação de espaço é válida, mas tem que ter uma regulamentação. Tudo tem que ter a lei. Sabe? Então, se não houver uma regulamentação, não adianta se ocupar espaço. Aí é comando vermelho, é outra coisa, ocupação de espaço. E, infelizmente, Thiago, quando o jogo tem regras que falam que no direito eleitoral a gente busca priorizar duas coisas: a liberdade do voto pelo eleitor e a igualdade entre os candidatos. Na rede social, infelizmente, não existe essa igualdade. Sim. Nós temos o fenômeno do shadow banning, que determinadas postagens sobre determinados temas não são tão impulsionadas pelo algoritmo da rede como postagens sobre outros temas. Ou seja, se eu faço uma postagem falando de um assunto que gere ódio, e isso é constatado por pesquisas, aquilo vai gerar muito mais replicação pelo algoritmo, porque ele sabe que aquilo traz engajamento. E trazendo engajamento, o que acontece? Ele vai poder jogar mais propaganda. E com mais propaganda, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, se eu for falar de teoria do que eu penso politicamente, aquilo pode não gerar ódio, então para eles não vai interessar e eles vão começar a esconder minha publicação. E aquilo outro que eu agrido você, agrido o Chicão, agrido outra pessoa, aquilo sim, aquilo ali gira briga, gira bate-boca, gira agressão. E daí aquilo o algoritmo deles vai influenciar e vai fazer aparecer muito mais. Então não tem essa transparência do algoritmo sobre os temas que são mais expostos ou menos. Independente de você postar uma vez por mês ou você postar 10 vezes por dia, o que vai ditar aqui vai aparecer mais é aquele algoritmo deles que não tem transparência nenhuma hoje. É uma caixa preta que ninguém sabe. Não tem uma regulamentação, né? Exatamente. Se tiver uma regulamentação, aí o jogo fica igual para todo mundo. Então, e não é uma censura, é uma regulamentação. Não censura, né? Pode fazer o que quiser, desde que tenha o caminho para você fazer aquilo e chegar onde precisa. E aí a concorrência é legal, é igual para todo mundo. Então nós estamos falando basicamente de 3 temas: paridade de armas, uma regulamentação, porque a internet não pode ser terra de ninguém, e acima de tudo, a forma como as coisas se propagam soltas
em que nem sempre o que é mais correto ou relevante que se propaga em maior dimensão. Às vezes, a pessoa mal intencionada ou a publicação que é mais banal se propaga de uma forma muito mais espontânea. Seria mais ou menos isso, então. E nem sempre também espontânea. Às vezes ela é estimulada de forma artificial para parecer que ela está tendo maior propagação e gerar maior engajamento por pessoas de verdade, que são chamados robôs ou outras ferramentas, que é o fenômeno que a gente chama de astroturfing. AstroTurf é uma marca de grama artificial, muito conhecida nos Estados Unidos. Eles disparam milhões de... Você finge, você olha aquilo, você acha que está tendo engajamento, mas é que nem grama artificial, não é uma grama de verdade. Então não está tendo engajamento. É o cara que está fazendo uma fazenda de clique ali para... Daí você olha, nossa, todo mundo tá curtindo isso, eu vou curtir também. Eu vou seguir esse cara também. Vai olhar, ele não tem nada. Outro dia pegaram na Ucrânia uma fazenda com 5.000 PS5 funcionando ao mesmo tempo, rodando o mesmo jogo. Nossa! Para parecer que aquele jogo estava, vamos falar a linguagem da moçada, bombando. Isso. E todo mundo querer comprar, querer estar participando, querer estar usando aquilo. O robô tem condições de disparar milhões de cliques aí por minuto. Então gera uma sensação artificial de que aquela opinião, de que aquele tipo de postagem está na crista da onda, é o que está fazendo mais sucesso, e nós sabemos como é o ser humano, onde um tá indo sozinho, ninguém quer ir. Ah, mas tá indo todo mundo naquele lugar, vamos naquela direção que é legal. Então a gente tem desde um impulsionamento que vai com recursos financeiros, pagando o impulsionamento ou pagando outros influencers, o próprio influencer que usa dos seus seguidores pelo efeito manada, que o pessoal é muito comum falar, vamos lá, tropa, que aí ele convoca como se fosse uma tropa mesmo, o exército dele para influenciar esse algoritmo, até a questão dos robôs. Ou seja, se não houver uma regulamentação, essas distorções podem ter consequências gravíssimas, então. Exatamente, que é o que já está sendo produzido hoje. Você não sabe o que faz. Se você pedir para uma IA produzir uma imagem de um bombeiro, ele vai te dar aquela imagem clássica do bombeiro todo equipado, com aquele... Pede para a IA fazer uma imagem de uma bombeira para ver o que vai aparecer. A IA tem um viés dela de desvio, e o que quando você pensa em bombeira, ela vai aparecer por o quê? Uma mulher loira com uma fantasia de sex shop de bombeira. Por quê? Porque ela busca as informações dela em bancos de dados. E os bancos de dados dela podem ter distorções. Por que ela erra mais nesses sistemas como o Smart Sampa aqui de São Paulo? A chance de nós três aqui ter problemas é quase zero. Mas se for uma pessoa negra, ela tem muito mais chance de ter um falso positivo pelo Smart Sampa do que nós. Por quê? Porque o Smart Sampa é programado, coleta suas informações em bancos de dados que estão distorcidos. Então tem um algoritmo que discrimina certas pessoas, certos grupos sociais. Então tem que se levar em consideração isso e tem que tomar cuidado e se regulamentar isso de forma adequada. Por isso que a gente fala, tem que se regulamentar tanto a inteligência artificial como a atividade das Big Techs. Doutor, eu acho que o tempo é reduzido. Isso é o que me deixa mais feliz. Porque seremos obrigados a remarcar para poder continuar essa conversa, esse bate-papo. Porque senão, né, a gente vai sair sempre com essa impressão que está faltando e não ter uma continuidade depois seria injusto. Até com quem nos assiste e até com a gente aqui, porque eu acho que esse bate-papo ele é muito importante. Eu acho que foi muito proveitoso, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem a respeito de eleição. E uma vez numa reunião de partido aí, um camarada falou, sou candidato a deputado e tal, você pode me ajudar? Tá bom, vou lá. Mandou um carro me buscar, fui até onde ele reuniu um pessoal. Chegou lá, ele disse para mim, olha, eu apresentar aqui para você, esse aqui vai ser meu suplente. Eu falei, mas pera, você não vai ser senador, você está candidato a deputado estadual.
O cara tá se candidatando a deputado e não sabia como funcionava nada. Então, eu falei, olha, por favor, primeiro você vai aprender o que é, do jeito que é, porque fica difícil você fazer alguma coisa. Bom, depois o cara ficou bravo e tal, aí acabou aí, mas é mais ou menos a ideia de todo mundo. Falta informação, essas informações mesmo, que o cara não precisa ser um especialista, funcione em direito eleitoral, mas precisa ter essa noção, porque na hora de votar, às vezes o cara está enfiando a urna ali, um voto, achando que ele está ajudando um amigo e está pondo lá o voto de legenda para um outro partido, que não era aquilo que ele quer. Então, isso é muito comum. E a gente está querendo mostrar isso, né? De uma certa forma. É importantíssimo o que vocês estão fazendo aqui, de trazer informação e informação de qualidade sobre diversos temas, tornando isso acessível numa plataforma que é democrática como o YouTube para diversas pessoas. E vocês estão de parabéns, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço também, mas agora nos minutinhos finais, antes das conclusões, eu acho que a gente precisava humanizar um pouco a conversa, né? Então, o Luiz Davi, não vou nem chamar de doutor, Luiz Davi, fala um pouquinho assim, você tem hobbies? Você gosta de leitura? Gosta de cinema? Fala um pouquinho de você. Até porque não precisa chamar de doutor, porque para mim doutor era o Sócrates, né? Em tempo de Copa do Mundo, o doutor que eu respeito era o doutor Sócrates. Com certeza. Muita saudade disso. Eu falo, o título que eu respeito é doutor era o Sócrates e o título que eu respeito é professor. A gente tinha que tratar sério, com mais respeito, eram os professores. Sim, com certeza. Mas o meu grande hobby são as leituras, Thiago. Eu gosto muito de ler, normalmente eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Deixo os livros espalhados por onde eu estou. E o que tá lendo no momento? Eu tô lendo O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Tô lendo um livrinho bem pequenininho, bem fácil leitura, Revoluções Africanas, da editora Unesp. Uau. E tô lendo um outro livro, A Casa da Vovó, sobre a ditadura militar, sobre o DOI-CODE no Brasil. Tem um livro de cabeceira? Um livro de cabeceira, vocês vão se surpreender, mas eu gosto sempre de estar relendo O Pequeno Príncipe. Eu acho bonitinha a história. Que legal. Eu acho simples, eu acho que é uma história que fala pra gente um pouco de carinho, de amizade. Então eu acho que é uma história que sempre vale a pena estar lendo. Sempre tem alguma coisa pra te achar naquilo, né? Porque é aquilo, a amizade dele pela raposa é sempre algo que a gente procura, uma amizade sincera e verdadeira. Então, pode ser uma historinha simples, bem já batida, não é nada profunda, assim, intelectualmente, vamos falar assim, mas eu acho que é um livro que serve para todas as idades, em qualquer lugar. É a obra de Exupéry. Isso. Agora, me diga então uma coisa. Uma dica de um livro seria esse? Tem um outro que você falaria, olha, eu indicaria também esse outro livro? Eu acho que um livro que eu gostaria de indicar e que eu acho que a gente não pode esquecer esse período é O Brasil Nunca Mais, que é um livro que foi feito num projeto patrocinado pela Arquidiocese de São Paulo, com base em arquivos do governo militar, que fala sobre a tortura e a perseguição na época da ditadura. Eu acho que hoje tem muito negacionismo sobre esse assunto. Esse projeto que fez esse livro é muito sério, então é um livro que qualquer pessoa precisa ler para ver a profundidade das ilegalidades que foram cometidas naquela época. Eu vou então para as minhas conclusões finais, que hoje o Chicão que vai encerrar e ele que vai ser o grande mestre de cerimônias aqui. Então eu quero agradecer muito aqui, Chico, Luiz Davi, todos que nos assistiram, e depois eu só faço os agradecimentos aqui do pessoal. Tá. Então, doutor, eu queria agradecer muito, foi muito importante essa aula que o senhor nos deu, e vamos dizer que a gente tem que voltar e fazer um próximo para a gente esclarecer mais. E isso tem que ser logo, porque tem uma eleição e a gente tem a obrigação de informar as pessoas para elas saberem o que ela está votando e aonde ela está pondo o voto dela. Às vezes a pessoa faz a coisa, porque ele é o amigo do fulano, é o
não sei o que e tal, mas ela tem que saber qual a ideologia, o que ele faz e tal. Muito obrigado. Tiago. Conclusões finais, doutor. E não esquece de deixar aí os dados, depois eu vou colocar na legenda e na descrição do vídeo, por favor. Eu gostaria só de deixar uma indicação. Recebeu qualquer notícia, tá meio estranho assim, tá meio fácil de gostar? Faz uma checagem, põe no Google lá, procura ver se aquilo aconteceu mesmo de verdade, se os meios tradicionais de comunicação noticiaram aquilo, para evitar estar repassando desinformação, fake news e para construir uma sociedade mais informada com qualidade. É isso. Então, gente, fica aqui mais um Fora da Curva Hub de Diálogos. Eu vou pedir para vocês curtirem... Tá bom, vamos lá. Eu quero, então, agradecer vocês que nos assistiram e pedir para vocês curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal Fora da Curva Hub de Diálogos no YouTube, Fora da Curva Hub de Diálogos no Instagram, e o nosso site é www.foradacurvahub.com.br. Eu quero agradecer muito a participação aqui do Dr. Luiz Davi Costa Faria, do Chicão. Quero agradecer a todo mundo aqui do AD Sampa. Nós estamos aqui no SampaCast, esse projeto maravilhoso. Tem aqui o pessoal do Teia, que também é parceiro, que eu agradeço muito a eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui a gente mudou. O fundo aqui tá branco, é dica do Maurício. Então a importância a gente ter as pessoas que entendem e que ele poderia só vir fazer a função dele aqui, que é nos atender, gravar, mas não, ele viu que poderia melhorar, deu uma dica, a gente também viu que ficou muito melhor. Então é muito importante, por isso que eu falo que ele é nosso diretor. Maurício, obrigado, gratidão aí pela paciência com a gente. E fica o meu agradecimento. Eu vou colocar os contatos do Dr. Luiz Davi aqui na descrição desse vídeo. Se você vai sair pré-candidato, se você é de um partido eleitoral, tá aí a oportunidade de você fazer uma prevenção que é muito menos custosa. E é isso que eu tenho aqui para deixar nesse programa que foi maravilhoso. Em breve a gente vai ter novidades aí, né, Chicão? Vai ter grandes novidades. Mas ainda nada de spoiler, não. É isso aí. Então, muito obrigado. Fora da Curva Hub de Diálogos fica por aqui e a gente se vê no próximo Até logo, programa. gente.